tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Valesca e vivo atualmente em França. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o motivo pelo qual eu deixei Portugal. Eu morei em Portugal durante 11 anos e tive diversas experiências por lá. E queria partilhar um pouco aqui com vocês. Portugal para mim foi uma terra onde eu fui acolhida. Eu vivi o melhor e o pior, né, da minha vida. Fui para lá, eu era muito jovem e hoje em dia eu tenho 44 anos. Quando eu fui para Portugal eu tinha 21 anos. E cheguei em Portugal com uma mala e muitos sonhos. O meu propósito não era Portugal, né? Eu queria ir para a Inglaterra, mas chegando em Portugal eu tinha vários primos por lá, então achei melhor que ficando por lá eu estaria perto dos meus familiares e teria ali um suporte melhor, sendo que na Inglaterra eu não conhecia ninguém. Teria uma pessoa que estaria lá para me dar um apoio, uma amiga de uma amiga, mas eu preferi ficar em Portugal. Então comecei a construir a minha vida ali. No início foi muito duro, foi muito difícil. Tem toda aquela questão de adaptação, né, ao país. Depois a gente cria o hábito e começa a ser natural. Então eu passei por muitas coisas, né? Logo no início, quando eu cheguei em Portugal, eu encontrei uma pessoa muito bacana, uma portuguesa, que tinha um comércio e ela queria me ajudar. Então ela me propôs um contrato. Pessoal, eu tive que começar a narrar o vídeo porque tem uma escola atrás da minha casa e durante a recreação tem muito barulho, muitos gritos e no entra e sai de alunos da escola, então fica um bocado complicado estar falando neste momento. Então eu comecei a arrumar minha casa e preferi fazer um bate-papo enquanto vocês assistem a faxina daqui de casa. Se torna um vlog. E como eu falei anteriormente, eu sou casada, tenho 2 filhos e vivo em França neste momento. Mas o papo de hoje é a questão por que eu saí de Portugal. Bom, eu, como eu disse, estava contando, resumindo muito a história lá de Portugal. Eu estava contando para vocês que no início, quando eu cheguei como turista, porque o meu destino final era a Inglaterra, como eu disse, mas acabei mudando de ideias pelo fato de ter um apoio maior, que era os meus primos que viviam por lá. Fiquei o tempo de turista e passado o tempo de turista, eu comecei a procurar trabalho. Encontrei trabalho com uma portuguesa que tinha uma sorveteria self-service e ela queria me contratar, mas não queria que eu fosse ilegal no país, então ela providenciou um contrato e foi junto comigo ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Na época era bem complicado porque tinha uma data, era um acordo que havia entre Brasil e Portugal, eu não sei explicar o certo, mas na altura era somente as pessoas que tivessem chegado até 2001, salvo erro, que teriam o direito com o contrato de se legalizarem. Eu cheguei depois. Nesse dia que eu fui ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com a minha patroa, nós tivemos assim um longo dia de espera, né? Ela entregou toda a documentação, fez uma carta dizendo que se responsabilizava por mim e tal. E foi assim um longo período de espera quando chega um agente e me entrega uma carta. Eu estava crente que era a carta de permissão, que eu poderia me legalizar, mas não, era uma carta de deportação. Ele me deu a carta e me disse que dentro daquele prazo eu teria que deixar o país. A minha patroa tentou argumentar e tudo, mas não teve jeito. E eu fiquei muito triste naquele momento, com muita vontade de chorar, me deu um certo desespero, porque eu já estava ali há alguns meses e queria tentar minha vida ali, naquele país, não é? Trabalhar e juntar o meu dinheiro para um dia poder voltar para o meu país, já com a minha vida organizada. Então deu meio que aquele desespero e eu perguntei ao agente se eu não fosse embora, o que aconteceria comigo. Ele disse que eu era obrigada a ir embora, mas que se eu não aprontasse nada, ninguém iria atrás de mim.
Então eu resolvi abordar esse assunto devido ao que tudo que está acontecendo agora, não é? Com deportação de brasileiros dos Estados Unidos. Eu sei que não tem muito a ver com Portugal, não é o que está acontecendo, mas eu gostaria de abordar esse tema com vocês. E eu fiquei um bom tempo ilegal até que eu e o meu namorado nos casamos. Então, através dele, eu pude me legalizar, né? Então, cerca de 2 anos depois, em média. E depois eu tive minha filha e pronto. E Portugal, assim, foi muito difícil para mim no início, porque eu nunca tinha feito certos trabalhos, né? De limpeza, de supermercado, como repositora, limpava prédios, limpava casas, e enfim, foi difícil nesse aspecto, mas logo me adaptei, não tenho medo de trabalho e fiz vários trabalhos, trabalhei em floricultura, né, nesse período, estando ilegal e depois já legalizada, continuei fazendo esse tipo de trabalho. E o que eu tenho a dizer de Portugal? Portugal é uma terra muito boa, é um país muito bom para a gente poder viver mesmo, vive-se bem, vive-se em tranquilidade, mas não, para quem tem um trabalho normal no comércio, nas limpezas, você não vai acumular muito dinheiro para sair rico de lá, né? A não ser que você abra o seu próprio negócio e você seja abençoado por Deus para que vá para frente o teu negócio e você tenha sucesso nisso. Aí sim você tem condição de prosperar muito naquele país. Mas caso contrário, você trabalhando para alguém, você vive bem, você come bem, você se veste bem, dá o melhor para os seus filhos e vai tocando a vida. Então, eu vivi isso por lá. Eu comprei meu apartamento financiado, eu comprei o meu carro usado e sempre quando era época de férias, nós tínhamos a possibilidade de estar viajando ali dentro do país mesmo ou por outros países, né, mais perto de Portugal. Então, Portugal foi bom para mim. Eu tive uma boa experiência por lá. Questão de preconceito sempre existiu e acredito que vai continuar existindo, né? Não só em Portugal, mas lá em relação a nós brasileiros, isso é muito vivo. Eu acredito que hoje em dia, devido à quantidade de brasileiros que existe por lá, os portugueses têm cada vez mais se adaptado a nós, brasileiros, né? Eu não tenho do que me queixar, porque eu tive assim, anos felizes por lá, com muita dificuldade devido a ser imigrante, mas vivi anos felizes por lá. E teve algumas situações assim pontuais, porque infelizmente eu sei que não é só em Portugal, mas tem muito aquela questão do preconceito com a mulher brasileira, não é? Porque a mulher brasileira é aquela que vai para tirar o homem, não é? Das outras portuguesas e etc. E o homem, ele vai para lá para tomar o trabalho dos outros, mas eu não vejo dessa forma, não é? Há brasileiros e brasileiras, né? Brasileiro não tem medo de trabalho, muita mulher trabalhadora e batalhadora que estão por lá e que não deve ser a maioria, com certeza, que vai para lá para fazer confusão e destruição nos lares. Casos de assédio nesse sentido existiu e acredito que ainda existe nos dias de hoje. Mas no meu caso foram assim, situações bem pontuais. Se vocês quiserem, eu posso estar contando em outro vídeo, em um outro momento. E pronto, o motivo pelo qual me levou a partir, deixar Portugal, não foi porque Portugal já não dava mais para mim. Foi porque teve um momento de crise assim, muito, muito grande e meu marido ficou desempregado. E então ele se viu
aflito e buscando possibilidades para todos os lados. Então surgiu a hipótese dele vir para a França. O meu irmão entrou em contato com um primo que nós tínhamos aqui, e foi esse primo que acolheu meu marido e que arranjou trabalho para ele. Mas eu fiquei lá em Portugal, fiquei por lá 1 ano e meio com os meus filhos, e o meu marido veio para a França sozinho, viveu um tempo com esse primo, depois ele conseguiu um apartamento para ele e foi ficando aqui até chegar o momento de nos trazer para cá. Depois que ele se estabilizou, ele foi nos buscar. Eu confesso que eu não queria, porque eu estava numa fase que eu tinha um trabalho muito bom, gostava muito da empresa onde eu trabalhava, eu era responsável pela loja onde eu trabalhava, meu salário era muito bom na época e eu fiquei um pouco irredutível, não é? Mas a família tem que estar junto e para ele era muito difícil estar aqui na França sozinho e com muitas dificuldades com a língua, e ele queria muito que nós fôssemos, e foi assim que nos reunimos aqui em França, e já estou por cá há 12 anos. E se vocês quiserem, também pode ser um tema para outro vídeo, contar como foi, não é? E como está sendo a minha história aqui em França. Posso contar todas as dificuldades, problemas e contratempos que temos por aqui. E é isso. Portugal, para mim, é um bom país para se viver. Agora, se eu aconselho você a deixar o Brasil ou qualquer outro país que você esteja para ir para Portugal, eu posso dizer para você que você tem que primeiramente entregar os seus sonhos, seus projetos nas mãos de Deus, perguntar para Ele o que Ele pensa, e se Ele te abençoar e você sentir no seu coração de ir, você vá. Mas eu não estou aqui para influenciar ninguém a ir para Portugal, a viver ilegalmente. Não aconselho, porque é muito difícil para um imigrante legal se estabilizar, ainda corre o risco de ser deportado. Se você tem um sonho, você tem que buscar meios para realizá-lo, mas passo a passo e fazendo corretamente. Eu não indico para fazer como eu fiz. Entrei como turista e fiquei ilegal durante um tempo, porque é muito difícil, você corre muitos riscos e não sei se será válido para a sua experiência, para a sua vida. Então eu acho que o Brasil é um país de muitas oportunidades também. Nós podemos crescer no nosso país, mas também temos o direito de buscar fora, não é? Se sentimos essa vontade, mas não estou aqui para incentivar ninguém e nem desmotivar ninguém. Só vim aqui mesmo contar a minha experiência, como foi a minha vida por lá, e eu voltaria eu voltaria a viver por lá, mas nós estamos numa fase em que nós já estamos querendo deixar de viver em França e regressar ao Brasil. Está nos nossos projetos. Também pode ser um tema para um próximo vídeo. Eu gostaria que vocês interagissem aqui comigo e me dessem dicas e fizessem perguntas, deixassem aí um joinha para me incentivar. E é isso, olha, se vocês tiverem algum tema de outro vídeo, me digam aí. E se tiverem alguma questão relativa a Portugal também e quiserem me perguntar, se estiver aí dentro das minhas possibilidades, estarei respondendo. E eu deixo vocês aqui com o finalzinho da minha faxina aqui da minha casa. Eu agradeço a companhia de quem ficou até aqui. E se vocês quiserem também, eu posso estar fazendo um tour aqui pela minha casa, para que vocês possam estar conhecendo um pouquinho sobre mim. Neste canal vocês vão ver muitas vezes os meus pássaros, porque são os que mais gostam de aparecer. Eles são tímidos, não gostam muito da câmera e é bem complicado. Não sei se eles vão aparecer muito por aqui. Não pude subir para mostrar os quartos dos meninos, porque tava uma bagunça muito grande. Eu subi para limpar, organizar e limpar, mas sem a câmera, tá bem? Mostro numa outra oportunidade para vocês, se vocês quiserem. Fique bem, eu peço que vocês continuem aqui comigo
dando aquele joinha para fortalecer e incentivar. E até uma próxima, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos vocês.